Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nesta sexta-feira, dia 30 de abril de 2021, último dia desse mês de abril, agora são 8 horas da manhã. Vamos ler a palavra de Deus, vamos orar juntos. Bom dia, irmã Thelma. Deus abençoe sua vida. Todos os demais que porventura estão chegando aí. Deus abençoe grandemente. Atos capítulo 4, versículos 32 até o verso 37. É o texto que nós leremos hoje, Atos 4, 32 e 37, porém hoje, especificamente, os versículos 32 e 33. Então, Atos capítulo 4, versículos 32 e 33. E esse texto, então, ele nos diz assim: a multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E com todos havia imensa graça. Louvado seja o Senhor pela palavra dele, por mais este momento que podemos nos alimentar dela. Nesta manhã, eu quero falar hoje e amanhã também falaremos sobre o mesmo tema, dentro até o versículo 37. Mas hoje nós enfatizaremos os versículos 32 e 33. Quero falar e ver com você, refletir aqui devocionalmente sobre a unidade dos discípulos no Espírito Santo. Como o Espírito Santo de Deus, ele nos faz unidos. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, lá, ele já diz isso, já dizia isso, 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 12 e 13, que diz assim: porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo, pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Paulo, ele diz aqui que nós somos corpo de Cristo, nós somos unidos como família de Deus, como corpo de Cristo, pela ação do Espírito Santo na vida. Quando o Espírito Santo, quando cada crente se converte a Jesus, ele passa a desfrutar então dessa ação maravilhosa do Espírito. Então, uma das coisas que acontece, assim, que é inexplicável, é a unidade que temos uns com os outros em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que somos um corpo. Então, quem faz isso? É o Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito Santo Senhor que faz essa transformação toda. Pois bem, esta unidade do Espírito, ela, ela tem algumas mostras, podemos dizer assim, algumas marcas na vida dos crentes aqui. Eu quero dizer para os irmãos que esse texto não é um modelo de como devemos seguir, imitar e fazer, mas é um texto, uma narrativa que nos traz princípios de vida que devemos, aí sim, tê-los como exemplo, como princípios para vivermos nosso dia a dia. Se você, alguém olhando para uma visão socialista, vai ler aqui coisas que, tá vendo como a Bíblia é socialista? Não, não é isso que está dizendo. A Bíblia, ela mostra as necessidades das pessoas e como o Espírito Santo de Deus agiu para suprir as necessidades. Essa aqui são princípios. E um desses princípios, então, é que a unidade do Espírito Santo, ela tem uma marca, que é o coração transformado. Quando diz o texto aqui, diz que a multidão, nós vemos que essa multidão, no versículo 4 do mesmo capítulo, diz que, contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram e o número de homens que creram aumentou para quase 5.000 pessoas. Então, essa multidão era grande. Talvez dessas 5.000 pessoas que fala aqui,
Alguns já tinham ido para suas residências, como lá no caso de Atos 2, que tinham pessoas de outras regiões, mas a maioria estava tudo vivendo junto ali, é, todo mundo aglomerado ali, vivendo junto, como diz o texto. Então, mas essa marca é a unidade de coração, um coração só. Estava unida de coração. O que é ser unido de coração? A expressão é unido de coração e de alma. Mas por que unido de coração? Unido de coração por causa da transformação que Jesus faz, que é onde? Que é na interna. Ninguém pode ser unido ao corpo de Cristo e dizer, olha, eu sou irmão em Cristo, salvo com você, se não tiver essa transformação espiritual. O ser membro do corpo de Cristo, o ser salvo em Jesus, o ser nova criatura, o ser igreja de Jesus, não é algo que se faz frequentando um templo religioso, não é algo que se faz assumindo e vivendo normas religiosas. O ser corpo de Cristo não é algo que se faz aderindo-se a um jeito de interpretar a Bíblia Sagrada, aderindo-se a um jeito ou, digamos assim, uma expressão religiosa, não. O ser membro do corpo de Cristo, estar unido de coração, é resultado de transformação espiritual. Jesus Cristo disse lá em João 3 para Nicodemos, um homem que era chefe dos religiosos judeus, um homem importante, como mesmo disse João capítulo 3, ele disse para Nicodemos o seguinte, olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver no reino de Deus. Se alguém não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, o que Jesus estava dizendo? Que é necessário um novo nascimento, é necessário uma transformação. O apóstolo Paulo, que foi antes de se encontrar com Jesus, ele era fariseu dos fariseus, como ele mesmo diz no capítulo 3 de Filipenses, ele era alguém muito religioso, perseguiu os crentes, perseguiu os cristãos no início, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente, lá do capítulo 7 e capítulo 8 de Atos, mas um dia ele se rende a Jesus, e quando ele tem o seu coração transformado por Jesus, naquele encontro que ele teve com Cristo no caminho de Damasco, como narra Atos capítulo 9, ele teve sua mente transformada. E ele diz lá em Filipenses 3 que tudo aquilo que ele considerava como alguma coisa passou a valer nada, porque ele tinha Cristo. Ele diz, para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Ele vai dizer em 2 Coríntios 5,17 que a pessoa que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, isso que tudo se fez novo. Por quê? Porque a unidade de coração é um coração só pode ser alcançado através de um coração transformado por Jesus. Não são dizeres religiosos, viveres religiosos. Pelo contrário, são ações de um coração transformado, aí sim, que vão se demonstrar muitas vezes em unidade religiosa também, por causa, primeiro, da unidade do Espírito. Mas a segunda expressão que o texto traz aqui sobre a unidade do Espírito Santo, a unidade de coração e de propósito, como diz aqui, ou outra versão diz de coração e alma. Por quê? O propósito da vida, o objetivo da vida é estar engajado no reino, nas coisas do reino. Por isso que, voltando a Paulo, né, Paulo vai dizer o que importa para ele é servir Jesus. Por isso que os discípulos aqui, um pouquinho antes, eles disseram, Pedro e João responderam diante da proposta dos líderes religiosos que falaram, vocês não podem mais ensinar em nome de Jesus, parem com isso. Por isso que Pedro e João dizem para eles, olha, julguem se é correto obedecer a Deus ou a vocês. Nós vamos obedecer a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Por quê? Propósito de vida, servir o reino de Jesus, servir a Deus, viver para a glória de Deus. Então, que coisa linda. Essas pessoas aqui, Atos 4, versículo 32, essa multidão de crentes, que diz aqui dos que criam, dos salvos em Jesus, a igreja, os discípulos de Jesus, ela estava unida, um coração que era corações transformados e propósitos de vida que marcavam as suas vidas para a glória e honra do Senhor, propósitos do reino. Para aí, não. A marca do poder do Espírito Santo era bem presente. Diz o versículo 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Então,
essa presença do Espírito, ela é sentida em todos os momentos. Ela é sentida aqui eh, diante dos religiosos que eles têm, que são interrogados, Pedro e João. Ela é sentida das duas mensagens que Pedro fez anteriormente, capítulo 2, depois capítulo 3. Essa presença do poder do Espírito Santo, ela é constatada também quando Pedro diz para o coxo: olha, o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então, essa mesma presença continuava na vida da igreja, porque estavam unidos em um só coração, em um só propósito, em uma só alma. E também o testemunho, então, eles testemunhavam da ressurreição de Jesus, de forma assim, firme, poderosa. E tem um detalhezinho no final do versículo 33, e diz assim: e em todos havia imensa graça. Graça de Deus se mostrando no coração, no propósito, no testemunho, a cada dia, a cada momento. Coisa linda. O texto não para aí, o texto continua dizendo de ações que aqueles irmãos, aqueles discípulos tinham uns para com os outros. Isso nós veremos amanhã na nossa devocional. Tá bem? Amanhã veremos isso sobre essas ações que a unidade do Espírito Santo ela, ela marcava a, a vida deles, né? Com ações de mutualidade, de amor, de generosidade, de carinho, tanta coisa que era demonstrada aí. Agora nós vamos orar ao Senhor, vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Pai, muito obrigado, porque o seu Santo Espírito é que nos une, o poder do Senhor que nos dirige, e é tão bom estarmos diante do Senhor nessa manhã. É bom nós colocarmos nossa vida, nosso coração, tudo que nós temos, tudo que nós somos, toda a gratidão que nós temos no nosso coração pela salvação, por seu amor tão grande por nós. Nessa manhã, Pai, eu coloco a minha vida, a vida de todos os que estão presentes, acompanhando essa devocional aqui, a Deus e as suas famílias, e pedimos graça e misericórdia ao Senhor. Aos que vão ver depois, ó Pai, os que verão novamente esses vídeos, ó Pai, em outros momentos, que o Senhor esteja também derramando graça e misericórdia. Mas nos ajuda a expressarmos a unidade que nós temos do Espírito Santo em nossa vida. Abençoa-nos como igreja, abençoa os nossos líderes, pastores, cuide dos missionários, onde quer que estiverem. Ó Deus, que esse Santo Espírito do Senhor se demonstre cada vez mais através da nossa vida por completo. Eu peço também, ó Pai, por aqueles que estão enfermos, nós temos muitas pessoas, Deus, há muita gente que está enfermo com Covid. Ó Deus, eu peço por todos que o Senhor esteja colocando sua mão de poder, de graça, de cura, ó Pai, de recuperação. Ó Deus, aqueles que estão com outras doenças também, que o Senhor derrame sua graça, seu poder. Ó Deus, há pessoas que estão com câncer, com outros problemas de coração, de rins, ó Deus, estômago, tanta gente, tanta necessidade. Ó Pai, em nome de Jesus, coloca a sua mão poderosa. Os que estão enlutados, ó Pai, tristes porque perderam entes queridos, também derrama seu poder de consolo, seu Espírito Santo confortador. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer, ó Pai. Cuide do nosso país, ó Pai, da economia, do emprego, da renda, cuide de cada família, Pai, do sustento, da comida diária na mesa, do sustento, ó Pai, a educação no nosso país esse tempo, Pai. Quantas crianças estão longe das salas de aula, ó Pai, e outros também, não só crianças, adolescentes, adultos que têm tanta dificuldade em estudar, talvez online, remotamente, e aqueles que não têm condição, ó Pai. Em nome de Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia porque precisamos do Senhor. Deus, nosso país passou ontem de 400 mil mortos por causa do Covid. Nós pedimos, clamamos realmente o consolo do Senhor para todas as famílias enlutadas. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está agindo. Nós sabemos que o Senhor está realmente trabalhando. E nós pedimos que isso se apresse cada vez mais, ó Pai. A vacinação, os cuidados, ó Pai, tudo que precisa. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor faça aquilo que é necessário. Continua a cuidar, a dirigir, a sustentar.
Precisamos muito do Senhor, dependemos completamente do Senhor, da sua graça, do seu poder. Ó Deus, recebe gratidão também por mais esse mês que findamos hoje, quarto mês deste ano, Pai. Que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe, que o Senhor esteja dirigindo, ó Pai, para o seu louvor e glória. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe a todos então aí. Maria Ribeiro, lá de Três Corações, né? Marli, Cláudia, Thelma, seus familiares, todos que estão ali. Se tiver mais alguém assistindo aí, Ana Cristina também, um abraço, Ana Cristina. Deus abençoe a irmã e Michel também, tá? Quem mais estiver aí assistindo, parece que Raquel Carrillo está assistindo também, que Deus abençoe. Se tiver mais alguém, que Deus cuide da sua vida. E outros que verão esse vídeo não ao vivo, não é? Quero lembrar que a partir de amanhã, 1º de maio, a transmissão dessa devocional será através do canal do YouTube, do YouTube, né? Da nossa igreja, Igreja Batista no Guanabara. Então, eu convido você, se você não se inscreveu aí no canal e quer receber essa devocional, você vai lá no canal Igreja Batista no Guanabara, em Campinas. Você vai se inscrever lá no canal. Além de se inscrever, você tem que apertar aquele sininho que tem do lado da inscrição. Você apertando aquele sininho, todos os lembretes, assim que tiver uma programação, ou vídeo que colocamos lá, automaticamente você é avisado. Então, e aí estaremos juntos amanhã às 8 da manhã. E aí no chat também do YouTube você pode dar seu bom dia, podemos interagir. E tudo isso para a glória e honra do Senhor. Deus abençoe o seu dia. Seja guardado na paz do Senhor Jesus.